Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Biomecanicast. Hoje a gente está com o Felipe Fontana como convidado e vamos falar um pouco sobre a fratura de úmero e imobilização precoce. Primeiramente, boa tarde, Felipe, como é que você está? Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Conversar um pouquinho, falar só um pouco do que eu sei, porque é uma área muito, muito, muito negligenciada, tanto na físio quanto às vezes até com relação à reabilitação geral, né? Então, primeiro de tudo, agradecer a vocês pelo convite e falar que eu estou extremamente aberto aí a qualquer tipo de comentário e qualquer tipo de porrada que vier, viu? Não, aqui é a gente que vai sugar o seu conhecimento mesmo. Felipe, antes da gente começar o podcast, a gente sempre busca conhecer um pouco do convidado, sabe? Então, você pode falar um pouco sobre você e sua jornada dentro da fisioterapia, por que você escolheu essa área, quais foram os caminhos que você tomou após a faculdade? Não, perfeito, ó. O ano que vem, especificamente no começo, não ano que vem, né? No final desse ano aqui, eu faço 10 anos de formado. Eu escolhi a fisioterapia quando eu estava na escola, bem no finzinho já do terceiro ano. Não tinha muita dúvida, assim, se eu queria outra coisa. Sempre fui meio focado para físio. Acabei escolhendo por conta de um primo que tem necessidades especiais, e aí durante o caminho, a trajetória, fui para São Camilo, aqui em São Paulo. Comecei a estudar aqui na São Camilo, fiz a minha faculdade. Cara, passei por muitas áreas e acabei me encontrando dentro da ortopedia. Nesse meio tempo aí, pelo intermédio, né, de alguns professores, eu conheci a pós da Santa Casa e fui fazer a pós na Santa Casa. Fiquei lá, fiz meu ano e meio, né, de Santa Casa. Quando foi finalizar, eu me interessei em permanecer como residente, né, fazer o R2, e aí fiz o aprimoramento em membros superiores e oncologia ortopédica. Então, fiquei mais um ano e meio lá na Santa Casa. Desde então, eu acabo voltando lá para falar um pouquinho de ombro, um pouquinho de oncologia, mas sempre tudo voltado à ortopedia. Foi, cara, eu acho que foi um desencontro que deu muito certo, porque a minha intenção inicial não era ir pro ombro, eu tinha um outro planejamento, acabei me achando dentro do ombro e, cara, posso falar que tô muito feliz aqui. Perfeito, perfeito. Então a gente acredito que a gente já possa começar adentrando dentro do nosso assunto, né? Já dando a introdução inicial. Queria que você pudesse falar justamente um pouco sobre a fratura em si e quais são os tipos de fratura, principalmente, que a gente encontra dentro da prática clínica. Beleza. Olha, funciona muito assim, se a gente for parar para ver, a fratura de úmero, né, úmero proximal, acho que é a fratura mais comum de se observar, né? Existem algumas outras, como a fratura de rádio distal, enfim, são coisas que estão do dia a dia, e se você for ver a incidência dentro de um serviço hospitalar, algum lugar de clínica ortopédica, assim, você vai observar que é muito maior o número de pessoas que têm essas fraturas do que necessariamente de outras partes do corpo. É muito parelho com o número de pessoas que têm fratura de fêmur. Então, eu acho que o que vai diferir é a maneira, a escolha de tratamento, se é conservador ou cirúrgico, e se esse paciente vai ser encaminhado para o serviço de reabilitação. Isso é o que vai definir tudo, né? A fratura de úmero proximal, que eu acho que é mais legal para a gente conversar hoje, ela é uma fratura dividida especificamente, né, por uma classificação mais simples, diferente daquela da AO, é uma classificação que é a classificação de Neer. Ela tem a classificação por partes de fratura. Então, a gente tem uma fratura em duas partes, três partes e quatro partes.
Obviamente que quanto maior o número de partes quebradas, mais complexo o tratamento. O que significa, né, o número de partes? Se eu fraturei o colo cirúrgico, se eu fraturei o colo anatômico, se eu fraturei os tubérculos. Então, a gente vai observar aí cada tipo de fratura de acordo com a região que foi fraturada, né? Eu acho que a gente pode pensar em reabilitação de acordo com o número de fraturas. Entendi. E a grande parte dessas fraturas, no segmento proximal do húmero, grande parte ela tem relação com uma única parte dessas que você já citou, não é? Que geralmente a galera fala que costuma ser mais estável. Isso é um fator que colabora para o tratamento conservador? Depende, viu? O que colabora muito Então, eu acho que são aquelas características que a gente costuma conversar com o paciente, né? Então, por exemplo, avaliação. Aquela pessoa, ela é muito ativa, é pouco ativa, ela tem um histórico já de exercício, de atividade física, não tem. Tem comorbidade presente, não tem. O traço de fratura, ele tem é maior do que 1 milímetro. Eu tenho a presença de um deslocamento acima de 45 graus. Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque se eu tiver qualquer um desses dados um pouco alterado ou um deles muito alterado, já vai influenciar bastante no tratamento. Então, pode ser que esse paciente, essa pessoa, fique bem fazendo tratamento conservador, coloque ali uma tipóia, deixe o osso consolidar, ou pode ser que ele tenha que passar por uma intervenção cirúrgica. E aí a intervenção vai ser de acordo com quais partes foram fraturadas, né? Aqui eu acho que o mais comum que a gente observa é fazer a colocação dos pinos, né? Colocou o pino, você observa o tempo aí passar e logo depois, né? São 2 pinos que eles colocam para manter só o alinhamento da fratura. Passou um tempo, a gente vai observar que essas pessoas elas vão ficar vão tirar os pinos. Então, acho que o principal mecanismo, acho que o principal tratamento cirúrgico que a gente observa é esse mesmo, que é o tratamento por 2 pinos. Sim, sim. Então, justamente essa parte e esses critérios que devem ser levados na hora de você entender se vai levar o paciente para um procedimento cirúrgico ou se fará o tratamento conservador, não é levado tanto em consideração a questão da estrutura anatômica afetada, e sim mais a questão do próprio individual, do próprio da própria colocação do indivíduo, né? Você justamente da avaliação clínica com que você faz com o paciente e também de como essa fratura afetou a própria estrutura do corpo, no caso o osso, né? Isso. O que eu acho que é importante a gente sempre citar é que a cabeça do húmero, ela é uma região que não tem uma vascularização tão grande, né? E eu acho que tem que se relatar isso. Toda a nutrição da parte óssea da cabeça do húmero, ela vem por 2 artérias, né? Então a gente tem o vaso circunflexo anterior e o vaso circunflexo posterior, sendo que ambos entram pela região do manguito rotador. Como o manguito ele tem as suas inserções próximas, então imagina, se eu tiver uma fratura que pegue as duas regiões onde tem esses vasos, eu posso ter um problema com relação à minha consolidação. Então, o médico, ele vai levar isso em consideração, sim, tá? Ele, na hora de fazer o procedimento cirúrgico, ele tem que ver quais foram as artérias, né, os vasos, que podem ter sofrido com relação a esse tipo de fratura.
É um sinal clínico que eu acho que é muito comum para quem sofre fratura de úmero, é um inchaço que é praticamente instantâneo, então edema instantâneo, e você vai ver quimose, vai ficar roxo praticamente instantâneo também. Então, assim, eu acho que é importante ressaltar essa presença dos vasos e aonde eles estão localizados ali, porque vai sim influenciar nisso que a gente acabou de conversar. Ah, perfeito, perfeito. E como que deve ser levado o caso de um paciente logo após essa fratura sofrida pelo mesmo? No caso, quais são os primeiros passos e os primeiros cuidados que a gente deve tomar, né? Seja se a decisão tiver sido o tratamento conservador ou se tiver sido o pós-cirúrgico. Quais são os primeiros passos e qual é a diferença e como a gente vai agir entre ambos? Não, beleza. Vamos. Acho que a gente pode primeiro começar com o tratamento conservador, né? O conservador, ele. A gente vai tratar essa pessoa abordando as articulações adjacentes. Isso não impede que a gente possa fazer alguma coisa no local, né? Então, o que seria adjacente àquela região? Ah, vou dar uma conscientização escapular, vou começar a fazer algum tipo de movimento no cotovelo para prevenir o cotovelo rígido. Vou fazer um pouco de ganho de força nos músculos do antebraço. E isso é um problema muito grande porque tem muita gente que acha que isso é desnecessário. Só que a gente tem que lembrar que o membro superior ele age quase que o tempo todo em cadeia cinética aberta. E quando a gente pensa em força, o membro superior, em composição de fibra muscular, ele tem muita fibra que vai agir com relação à força e não necessariamente com relação à resistência. Quando a gente pega esse paciente, ele vai ter perdido força e resistência. Então, pô, é interessante a gente começar a trabalhar desde cedo com esse paciente, já que eu não posso mexer o ombro dele, eu vou mexer o antebraço. E durante os movimentos em cadeia cinética aberta, os músculos do antebraço eles vão ter ação, braço de alavanca para poder influenciar na região do ombro. Então eu já estou favorecendo, às vezes, um movimento de elevação, um movimento de rotação, porque um exemplo que eu gosto de dar sempre, o próprio bráquio radial, que é um músculo que ele tem uma ação para ajudar tanto na flexão do cotovelo quanto nos movimentos do próprio punho, ele é um músculo que vai agir em conjunto ali com o infraespinal, ele vai ajudar a levar o braço para fazer a nossa rotação externa do membro superior. Então, talvez seja interessante a gente já ter esse músculo, esse bráquio radial bem trabalhado, para quando chegar a hora que eu precisar, ele fazer o movimento que eu quero. E Então, assim, chegamos nessa parte, eu acho que o tratamento ele vai depender do tempo ali. Então, pô, o cara ele tá com o osso já tá num processo de consolidação legal, já vi pelo raio-x que tá indo tudo bem. Aí chegou o momento da gente começar com algumas mobilidades, né? Isso falando para o tratamento conservador. No momento inicial, o paciente chegou aqui agora, tá aqui na minha frente. Eu posso passar um movimento pendular simples para ele, mas bem simples. O que significa pendular simples? Eu vou imaginar o tamanho de uma bolinha de tênis, né, no chão. Eu posso até fazer o desenho ou colocar a própria bolinha e falar para ele fazer o movimento de pêndulo seguindo essa bolinha, entendeu? Com um movimento só na região da articulação glenomeral. Não pode mexer na articulação do cotovelo, porque senão ele não vai estar gerando a mobilidade adequada e vai estar gerando contração. Deu para entender isso daí? Eu acho que fica muita informação, né, cara? É muita coisa para uma situação só, né? não, sim, sim, mas deu para entender porque, querendo ou não, a gente já associa com os exercícios de Coleman, né? Quando a gente pensa na questão desses exercícios pendulares.
Cara, tem um trabalho bem legal na JOSPT, e isso eu acho que entra muito nisso que a gente comentou, que ele fala sobre o nível de ativação dos músculos do manguito fazendo o pêndulo de Coleman. E eu vejo muita gente saindo de consultórios, não necessariamente de físio, mas saindo de uma consulta falando sempre que, não, faz o pendular. Mas existe um tamanho para esse pendular, entendeu? Não é para você mexer o caldeirão. Você tem que fazer um pendular no tamanho adequado, tem todo um controle para o movimento. Porque senão você gera uma contração tão grande lá na região do manguito, que é um estresse, uma vez que o manguito ele tem esse papel de músculo que faz o movimento no úmero, e ao mesmo tempo ele tem um papel de grande coaptador da cabeça do úmero. Então ele vai gerar uma leve contração na região que gera pressão. Pô, imagina um cara que fez uma reconstrução de manguito rotador. Eu vou estar gerando pressão num ponto que acabou de ser reconstruído. Sim, Entendeu? sim. Então acho que é interessante. Esse trabalho ele está na JOSPT. Eu não lembro agora qual é o ano dele, mas é um trabalho bem simples, bem legal de se ler também. Não, eu vou dar uma pesquisada e qualquer coisa, para quem estiver escutando, a gente deixa na descrição do YouTube o link para o artigo e a DOI, tudo certinho, e o pessoal que quiser dar uma olhada. E justamente esse caso, como a própria fratura de úmero que a gente está citando, são tratamentos um tanto quanto delicados, mas delicados no sentido que eu falo de você não pode nem você pode talvez ter um limite do que você pode trabalhar ali para não acabar estressando e agravando o quadro, mas você também não pode ser muito cauteloso no sentido de que a articulação muitas vezes precisa do movimento em si para você ir expondo gradualmente ele e ele ter sua recuperação mais efetiva, né? Perfeito. Eu acho que a sua frase ela foi perfeita em todos os sentidos, cara. Uma coisa que é muito comum no ombro é a aparição de restrição de movimento seguida da dor, muitas vezes acompanhada da capsulite adesiva. Então, por conta de uma fratura de ombro, né, de úmero e tal, você pode evoluir para uma situação de capsulite. E isso, cara, pode ser por ou falha nossa ou falha de algum outro profissional por não ter orientado, entendeu? Pô, o cara veio aqui hoje, o paciente veio, chegou no consultório, eu não dei orientação adequada para ele, a falha é minha. Eu tenho que deixar essa pessoa ciente do que ela pode correr risco se ela não fizer e seguir as orientações que eu dei. A capsulite é uma doença que ela pode acontecer em decorrência de vários problemas no ombro, em decorrência de várias comorbidades do paciente. Então, ela pode acontecer por vários motivos e a gente suspeita que ela tenha relação com vários ao mesmo tempo também, né? E ela pode acontecer idiopaticamente. Então, pode ser que ela apareça, pode ser que não, e ninguém sabe por que ela aparece. Eu acho que é interessante a gente pensar nessa situação. Quando eu estou mobilizando, eu estou contando com efeito piezoelétrico, né? E então eu não estou contando só com o movimento, né? Eu estou contando com o auxílio do próprio fechamento ósseo. Com o movimento eu vou ter a migração, né, de osteócitos para a região, vou ter a migração até mesmo de condrócitos para a região. E se esse osso ele tiver uma movimentação adequada, eu vou ter, obviamente, uma ossificação adequada, uma consolidação boa. Se eu observar que a consolidação ela não está legal, o meu osso não está fechando, eu posso ter feito com que essa abertura óssea, né, a fratura em si, ela tenha tido a migração de mais osteócitos, aliás, desculpa, de mais condrócitos, e esses condrócitos podem começar a formar uma pseudoarticulação na região, o que forma a pseudoartrose.
Se eu penso na cabeça do húmero e como a gente conversou, ela tem menos vascularização, a chance da pseudoartrose acontecer, ela é muito grande. Assim, só para um dado à parte, nas situações de fratura em 4 partes, é muito comum a gente observar a formação de pseudoartrose. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, a gente pensar que tem que mobilizar, mas também a gente precisa ter um controle nessa mobilidade aí. Sim, justamente. E falando até dessa questão, né, de como a fratura de húmero pode, querendo ou não, dependendo dos fatores levados durante o tratamento e como o indivíduo vai lidar com aquilo também, né, de como tudo isso pode acabar levando para um quadro de capsulite adesiva e posteriormente até uma piora, como você falou. Acho que entra muito a questão também de que a gente já sabe alguns fatores que podem acabar não gerando a capsulite adesiva, mas agravando de fato o que ele já tem, né? No caso, agravando a capsulite, que é justamente a questão desse déficit de mobilidade do ombro, do sentido do próprio paciente se restringir quanto a isso, né? Que a gente já sabe que tudo isso vai levar a uma cadeia que acaba agravando ainda mais o quadro. Então, acho que dentro desse contexto entra muito a questão que você falou do contato entre o terapeuta da comunicação, terapeuta-paciente, né? Que é a gente entender que a gente passar para o paciente também a necessidade do movimento ali naquela região, mas também a gente reconhecer o limite do paciente e passar para ele para que ele também não faça nenhuma extravagância, né? Exato, exatamente. Eu gosto de falar muito de responsabilidade, assim. Então, você tem a sua responsabilidade profissional, né? O médico, o TO, cada um tem a deles. E o paciente, ele tem a responsabilidade dele como paciente, né? Afinal de contas, o ombro, o joelho, as costas, é tudo dele. Então, ele tem que ter a responsabilidade dele de que, se ele fizer, ele pode melhorar. Se ele não fizer, ele pode não melhorar. E se ele fizer errado, ele também pode não melhorar. Então, isso é muito importante, entendeu? A pessoa ter essa ciência, ter uma certeza de que ela pode melhorar, mas que vai depender dela, ela, ela costuma colaborar com o tratamento, né? Se você assumir tudo para si, assim, você fala, não, vem comigo que eu sou muito bom. Cara, a tendência é dar errado, viu? Então, eu acho que se eu posso dar um conselho para quem esteja começando na área e tal, é sempre colocar a responsabilidade não só nos seus conhecimentos, mas também no paciente, no indivíduo. Porque o indivíduo, ele é responsável pela saúde dele. Você é um facilitador, né? Eu acho que é muito importante a gente entender isso para poder se colocar, cada um ficar no seu lugar, entendeu? Não você, eu acredito que cada pessoa tem a sua vida, você não vai ficar com o telefone 24 horas para o paciente, de repente, sempre ficar perguntando o que tem que fazer. Então, orientação bem dada, eu costumo falar isso, que se ela é muito bem dada, o paciente só te manda mensagem para confirmar o horário e para falar sobre pagamento. O restante, cara, é durante a sessão. Sim, sim. E acredito que até puxar muito essa responsabilidade para si, talvez seja não seja tão benéfico, justamente pelo motivo que o terapeuta ele passa de 3 a 5 horas por semana com o paciente e o paciente passa todas as outras horas da semana no contexto da sua vida mesmo, né? Perfeito. Então tem toda essa questão que a gente não está realmente 24 horas com o paciente e que ele tem que entender realmente qual o papel dele dentro da reabilitação e qual o seu limite também, justamente para que não tenha nenhum agravo, nem nada. E
Até os estudos mostram hoje em dia um pouco do valor do paciente entender o seu papel dentro do contexto da reabilitação, né? E de como isso vai ajudar dentro do tratamento também. Exatamente. Quanto mais a pessoa colabora e compreende isso, eu acho que o valor realmente ele pode ser dado como financeiro também. Você acelera processos, então a gente fala de uma reabilitação que ela é um pouco longa, né? Eu tenho que contar com uma consolidação, eu tenho que contar num pós-operatório com tempo de cicatrização, eu tenho que contar com uma readequação muscular, eu tenho que contar com uma readequação dos tendões do manguito rotador, que é uma outra situação, né? Eu vou comentar um pouquinho do pós-operatório, mas é uma situação que é muito complexa, porque pensa assim, o manguito ele faz a coaptação. Teve uma fratura, obviamente, por conta dessa perda de continuidade, ele já não está fazendo o mesmo nível de coaptação. Então, tudo que a gente acaba conversando sobre pares de força, né, as forças musculares que atuam em pares na região do ombro para fazer movimento, os músculos sinergistas que se ajudam para fazer movimento, e até um pouco dos músculos que não são sinergistas, mas que se ajudam para esses movimentos, eles passam a ter toda uma nova demanda. E como que a gente vai entender essa demanda, sendo que cada pessoa tem uma fratura diferente, uma consolidação diferente, e por aí vai, né? Eu acho que se a gente for colocar tudo no preto e no branco, colocar no papel e falar, olha, quanto que vai custar essa reabilitação? Quantas sessões o meu paciente pode fazer por semana? Porque ele também trabalha, ele também tem a vida dele. Às vezes ele não pode vir 2, 3 vezes por semana no consultório. Eu acho que são tantos detalhes que quando a gente vai fazer o tratamento, tudo isso tem que ser pontuado, não tem jeito, tem que ser prestado atenção e exposto para todo mundo que está envolvido no processo. Muitas vezes a gente vai observar que a família do paciente pode achar que ele está dando uma enrolada, que ele não está se aplicando, mas tem que ser um jogo muito aberto com todo mundo. Felipe, fiquei com uma dúvida assim, já um pouco desde o início. Na realidade, não é uma dúvida, mas é uma pergunta em relação ao mecanismo de lesões dessa fratura. Se existe algum mecanismo de lesão ou se está mais associada mesmo ao trauma. E também se existe algum grupo em que esse tipo de fratura seja mais recorrente. Eu acredito que aconteça mais em idosos, mas queria saber contigo essa questão aí. Normalmente idosos mesmo, né? Composição óssea mais inadequada, risco de queda maior, falta de equilíbrio. Isso é muito louco, mas num processo de reabilitação de ombro, a gente vai treinar equilíbrio, vai treinar às vezes um pouco de quadríceps, vai treinar um pouco de glúteo, vai treinar membro inferior e tronco também, entendeu? Uhum. Justamente por esse fator. Até para não A gente gerar um fez um reincidência. levantamento. Desculpa, não escutei. Até para não acontecer um reincidência, né? Exato. Exatamente isso. E a chance de ter recidiva é muito alta, né? Uhum. A gente está lidando, às vezes, com esse indivíduo que tem um pouco mais de idade, o osso é um pouco mais poroso, e assim, a gente tem que ensinar ele a cair. Porque queda faz parte da vida, né? Se a gente levanta, anda, vai de um lugar para o outro, mesmo que você não queira cair, você pode tropeçar em algum lugar e cair. Eu vi um trabalho de um professor, quando eu estava na faculdade, que ele não fazia treino para prevenção de queda, ele fazia treino de queda. Então ele pegava um grupo de idosos, fazia eles caírem e ensinava como eles deveriam cair no chão para evitar lesão grave. Obviamente, o treinamento era feito em ambiente controlado, era cama elástica,
Então, eles estavam fazendo um projeto para esse treino de queda e não para prevenção de queda, né? É super interessante. Sim, sim. Voltando para o mecanismo de lesão. Só para finalizar essa Diga. parte, mas até porque quando você tem um ombro lesionado, você pode perder um pouco do equilíbrio, né? Então é importante principalmente idoso. Então, acho que é importante você trabalhar esses valências aí para evitar essa reincidência. Com certeza. O outro, assim, tem mais dois mecanismos que são menos usuais, né? O trauma direto foi aquilo que você comentou. Então, às vezes, o trauma é acidente de carro, atropelamento. Mas tem dois que são muito, muito específicos, que são choque, tá? Então, o pessoal que trabalha fazendo manutenção em fio, manutenção em poste, ou até mesmo por uma essa eu não pessoa... esperava, viu? Acredite, cara, a gente fez um levantamento aqui dentro da Santa Casa, a gente tinha pelo menos 3 pessoas que tomaram um choque e acabaram fraturando o úmero. Não no momento da queda específico, tá? Foi por torção. Não foi por queda. Que isso fique bem claro. Caramba. Foi porque não entendi. Foi por torção. Sim, entendi. Caramba. É assim, ó, o que aconteceu? O reflexo, né, do choque. Perfeito, exatamente isso, cara. Os 3, eles foram quando eles estavam trocando fiação, e aí os caras, eles trabalhavam com fiação de telefonia, não era elétrica, acabaram tocando na fiação elétrica, foi tão forte o impacto, que foi como se o choque tivesse virado eles, entendeu? Obviamente, os caras caíram no chão, tal, caíram da escada, não ficaram presos porque, enfim, é mais comum o cara ficar preso ao fio, né, e depois de um tempo ele acabar sendo solto por um evento explosivo que acontece ali, mas nessa situação em si, eles simplesmente tocaram e resvalaram, o que foi sorte, porque aí, né, colocando no que aconteceu, foi só a fratura que aconteceu, né, então, menos mal. Com relação a outro caso, tem a epilepsia, e é muito interessante, porque se a gente for pensar no epiléptico, ele vai sofrer uma crise convulsiva, a orientação que é dada é que a gente tem que esperar a crise convulsiva passar, né? Deitar a pessoa de lado, manter ela naquela posição. Muitas vezes acontece do próprio, né, dessas contrações involuntárias, elas gerarem esse efeito do corpo passar por cima do braço e voltar, gerando a própria fratura em cima do braço. Não pelo momento da queda, entendeu? A força é tão grande, torsional na região da cabeça do húmero, que ela pode gerar essa fratura. E até um fator da minha vida aí é que eu sou epilético, sabe, Felipe? E para contextualizar justamente o que você está falando, após as crises, é algo de você não ter força para se levantar da cama, velho. E nunca presenciei uma crise, até porque estou apagado na hora, mas como você percebe o cansaço logo após, sabe? Você imagina que seja uma força e um recrutamento muscular surreal. Com certeza. Fora que fadiga, né? Você tá lidando ali com um impulso nervoso que ele tá incansável, inesgotável, né? Ele tá acontecendo por um tempo que ninguém sabe, que é o cérebro que vai demandar. Você vai fazer o músculo contrair, não tem jeito, não tem o que fazer. A orientação pelos primeiros socorros é virar a pessoa de lado e esperar passar, né? Mas tem que observar muito bem o ombro dessa pessoa, caso, né, a gente vivencie essa situação, justamente para não permitir que ela tenha essa fratura na cabeça do húmero. Sim, perfeito. A gente poderia dar a introdução agora mais um pouco sobre a questão do pós-operatório e justamente quais são as principais diferenças do
do tratamento para o tratamento conservador. E já até para deixar uma pergunta para quando você for falar já responder, sobre como rola, como acontece essa comunicação entre o profissional da medicina e o profissional da fisioterapia. E se tem uma comunicação, porque creio eu que seja algo de suma importância também, né? Até para dar sequência no tratamento. Claro, claro. Eu acho que, obviamente, né, para qualquer área, se a gente trabalha com saúde, tem que trabalhar em equipe. Isso aí não tem jeito. Cara, a comunicação, eu acredito que se o paciente chegou por intermédio de um terceiro, vamos supor, um paciente que já passou com você te indicou, né? Ou seja, você não tem o contato direto com o médico dele. Eu sempre pego o telefone do paciente, com o paciente e tento entrar em contato com esse médico. Caso aconteça de eu não conseguir falar com esse médico, eu vou pesquisar o número dele, eu vou tentar achar uma maneira de entrar em contato. Seja por e-mail, seja às vezes por um relatório, seja pelo próprio paciente, mas eu sempre tento manter o contato. É importante, não tem como, a gente valoriza a nossa profissão, a gente valoriza a ação com o paciente, né, o que eu vou fazer com o paciente, porque imagina, né, se eu não falo com o médico por N razões, mas ele pega o relatório que eu tenho, ele lê o relatório, lê as condutas, lê os objetivos que eu tenho com o meu paciente, vê se eu fiz uma escala funcional, se essa escala ela condiz com o que o paciente apresenta. Cara, perfeito. O médico vai olhar, ele vai falar, eu acredito que era isso mesmo que era para estar sendo feito. Ele não vai achar que você não sabe o que está fazendo. Porque assim, por mais que a relação entre nós e os próprios profissionais médicos, tudo, ela seja muito próxima, não são todos que têm essa relação. Então, é um papel nosso tentar diminuir esse espaço, essa lacuna, fazer com que os caras venham e comecem a confiar mais no nosso trabalho. Tipo, se ele não conhece, ele vai conhecer e vai saber que eu estou dando o melhor atendimento que eu posso para o paciente dele, que o paciente dele também é meu, né? Entrando nessa questão do conservador, pro pós-operatório e tal, eu acho que o tempo de imobilização, ele muda, né? E aí cada tipo de fixação cirúrgica vai ter um tempo de mobilidade alterado. Por exemplo, numa situação de dois parafusos, né, o parafuso percutâneo, ou os pinos percutâneos, os fios percutâneos, enfim, são bem parecidos, ou o parafuso em si não significa que seja percutâneo, mas tem fixação desse tipo também. A gente vai observar um paciente que vai ter restrição porque passou 4 a 6 semanas, ele vai ter a retirada dos fios. Então, se ele vai retirar, eu tenho uma limitação de movimento, sim, e eu tenho que respeitar a consolidação óssea. Eu estou falando aí de uma fixação que não vai ter uma estabilidade total, né? Ela vai ser um pouco móvel, eu não vou ter segurança para fazer movimento. Se eu pego um paciente, por exemplo, que teve uma fratura nos tubérculos, normalmente ou ele coloca um parafuso ali na região, né? Bem em cima do próprio tubérculo, ou então eu vou ter a realização da cerclagem, né? Eles fazem a cerclagem lá, e aí passou um tempo, esse paciente volta a ter movimento na região. A cerclagem, como na patela você pode ter movimento, pode ter descarga, tal. A questão é que dói, né? Então a gente precisa respeitar um pouquinho esse limiar de dor do paciente para poder também não fazer com que ele sinta muita dor, que eu não vou fazer um movimento de grande amplitude, até porque não vai ter inflamação muito forte ali na região, um edema muito grande, que não vai permitir que eu faça o movimento. E numa situação, por exemplo, de fraturas que
puxa em placa e parafuso, isso pode ser uma placa que tenha a placa bloqueada, né, que é uma placa maior, é uma placa que tem cerca de 10 até 16 parafusos. Eu já posso mobilização precoce, eu posso pegar o cara com uma semana e botar ele para chegar a 45 graus de flexão. Já posso ir com amplitudes bem maiores, entendeu? Então, tudo vai depender do tipo de fratura, que foi o que a gente comentou no comecinho, do número de partes, né? E, ao mesmo tempo, da experiência, né, cirúrgica do médico. Tem médico que não está acostumado a fazer a cirurgia de colocação de placa bloqueada. A placa bloqueada é uma das alternativas mais utilizadas, só que o resultado, ele não é tudo isso. Porque o paciente ele fica com um déficit de movimento muito grande. Então a orientação é que o cara botou a placa bloqueada, já venha no dia seguinte para o consultório. E muitas vezes ele chega com 4 a 6 semanas para a gente. E aí tem toda aquela perda que a gente já falou, né? Que aí nessas 4, 6 semanas, quando a gente já podia estar num estágio avançado no tratamento, a gente vai ter que recuperar entre aspas, tempo perdido, né? Vai mesmo, e acontece bastante, tá? O que eu costumo falar para todo mundo. O ombro, ele necessita de rotação. Necessita. É o mais importante para o ombro. A flexão, a abdução, todos os outros movimentos, eles são resultantes de jogos rotacionais dentro da articulação glenomeral. No momento que a gente entende que eu preciso das rotações e o cara tem uma fratura, eu não posso ficar passando, né, aquela angulação específica, porque senão eu posso fazer com que os tubérculos, que onde estão ali inserido o manguito, né, o peitoral, enfim, eu posso fazer com que eles não funcionem, ou seja, eles vão estar ali com uma possibilidade de gerar uma não união óssea de novo. Então, assim, a angulação de proteção para esse ganho de movimento, ela é de extrema importância, né? Eu previno que apareça uma pseudoartrose, eu previno que apareça a própria capsulite, e eu faço com que o paciente consiga retornar mais rápido ao ganho de força. O cara teve aí, passou 10 semanas, já posso fazer um pouquinho de ganho de força ali. Não vou falar que é força, é um recrutamento, mas já muda um pouco o patamar. Esse paciente é um paciente que ele vai chegar para mim no consultório, eu vou eletroestimular desde o primeiro dia, e a eletroestimular, vamos falar como russa, fez, corrente alça, enfim, independente do nome da corrente, mas correntes citomotoras, até a musculatura apresentar a contração do infraespinal e do deltoide, né? Deltoide, fibra média e fibra anterior. Por quê? Porque se a gente pensar nos músculos que vão estar afetados ali, eu preciso dos dois muito bem, né? Eu preciso jogar essa rotação para fora, rotação externa, o quanto antes, e eu preciso da flexão também. E esses dois caras aí são os principais, né? Claro, na abdução, na própria flexão, eu tenho supraespinal envolvido? Tenho. Mas só que tem muita massa do trapézio superior por cima do supra. Talvez não seja um músculo tão fácil de eu eletroestimular, né? Eu vou deixar esse paciente, usar bastante o trapézio superior dele no começo. Não tem problema, a gente deixa ele usar. Mais para frente, o osso já está um pouco mais consolidado, ganhamos movimento, aí sim eu vou começar a corrigir a presença do trapézio superior. O trapézio, ele é muito mal visto. Ele não é um inimigo. Ele é aquele cara que ele tenta fazer tudo por você. Ele é aquele seu amigo, é o seu braço direito, né? A grande questão do trapézio é que ele não sabe quando parar.
entendeu? Então a gente tem que mostrar para o trapézio até que ponto ele tem que ir, até que ponto ele tem que contrair, até que ponto ele tem que manter o trabalho dele. Perfeito. Felipe, uma coisa que você comentou, né, logo no início sobre a questão de, dependendo do procedimento cirúrgico, do tipo de técnica que vai ser usado, do tipo de fixação, vai variar a questão do tempo de mobilidade daquele membro, correto? Se tratando da questão de você iniciar a mobilização daquele membro e também a descarga de peso, existe algum critério específico que é utilizado para avaliar isso? Tipo, além do procedimento cirúrgico, né, lógico, para que seja removida a tipóia, inicia essa questão do trabalho mais ativo, seja feita uma mobilização e a descarga de peso? Existe algum critério que é avaliado? Eu acho que critério específico, assim, é mais difícil a gente falar, né? É um pouco empírico isso, é um pouco subjetivo. Por que eu falo isso? Porque a gente vai ter que ter a relação com quem fez a cirurgia. Então, imagina uma situação. O paciente vem para mim, eu olho as imagens dele, vejo a descrição cirúrgica, só que aí eu começo a ver a descrição, o médico fala que teve uma situação de luxação de cabeça, né, fratura luxação, o que é muito mais grave do que só uma fratura. E aí eu não sei para onde foi essa luxação. Eu posso ter algumas ideias, mas eu não sei. O ideal é conversar com o médico, né? E aí falar, olha, doutor, pelo protocolo que a gente faz, que a gente estudou, que existe publicado na literatura, eu vou fazer o ganho de movimento de acordo com a dor dele, mas nessas 2 primeiras semanas de 0 a 30 graus. Passou as 2 primeiras, eu vou aumentar para 45 graus, isso falando de flexão. E de uma maneira geral, para praticamente todas as fraturas, tá? Né? Falando desse pós-operatório. Aconteceu alguma situação, eu tenho essa liberação, não tenho. Por que eu falo isso? Porque às vezes, se eu tive uma luxação, não é interessante eu ter um estiramento da cápsula. E esse estiramento, eu falo com relação a não deixar ela ter uma boa cicatrização, tá bom? Talvez seja interessante eu deixar essa cápsula articular um pouquinho mais rígida no começo, não deixando a capsulite atuar, então, por exemplo, orientando o pendular, orientando alguns outros tipos de mobilidade, para que depois eu consiga ter o ganho de movimento propriamente dito, né? Fazer as técnicas de mobilização articular, fazer o uso do bastão, né? Ou da toalha, enfim, mas de um outro material para que eu possa ganhar movimento ali com a ajuda do outro membro superior. Entendi. Então, basicamente, nesse processo do pós-cirúrgico, né, de fratura de úmero, se torna importante essa comunicação entre o fisioterapeuta e o médico, até para poder ter essa questão da margem de segurança, saber, se comunicar para saber como prosseguir. É muito importante, não tem jeito. Só que, obviamente, não é o nosso dia a dia de clínica, né? Para quem é clínico, sabe muito bem que vai ter médico que vai ter essa possibilidade, essa abertura, e vai ter situação que a gente não vai conseguir, né? Então, o bom senso, ele diz que a gente tem que respeitar os ângulos de proteção, e aí, ao mesmo tempo, se eu não sei quais são as limitações desse indivíduo, eu tenho que ir com o pé um pouco mais no breque, entendeu? Eu não vou ganhar movimento como eu ganharia com alguém que eu tenho confiança. Sim. Acho que é muita questão dessas adversidades também que podem acontecer, né? Por mais que, às vezes, por exemplo, aí o Felipe pode falar melhor se já aconteceu na prática clínica dele, se chegou aquela receita dizendo, movimentar ou fazer tal coisa apenas em tal semana, e aí você fala, pô, mas a literatura já me respalda para fazer isso antes. E acho que aí entra
a questão também da importância de você ter tido essa comunicação no médico, né? Que é saber por que ele restringiu a mais esse tempo, por que ele botou um tempo maior. É porque ele não tem confiança no terapeuta, que às vezes ele nem sabe quem é que o paciente vai, então não é algo pessoal, ou porque aconteceu alguma adversidade, seja no momento da lesão ou seja no procedimento cirúrgico também, né? Porque são coisas que se a gente não conversa ou se não chega para a gente não tem como adivinhar nem como saber, né? Exatamente. Essa situação dele passar amplitudes é uma coisa que eu acho interessante, né? Nisso você consegue ver se eles estão acompanhando também a literatura. Por exemplo, a placa bloqueada, acho que a mais comum que as pessoas conhecem é a placa Filos, né? O que acontece? Nessas placas, você pode mobilizar precocemente. Então, a placa, ela bloqueia, você vai poder mexer ali. A grande questão vai doer muito, né? Eu estou falando de uma estrutura que vamos contar o osso que está quebrado, né? Então, você vai ter uma sensibilidade alterada por causa do osso, normalmente para hipersensibilidade. Você vai ter uma estrutura que recobre esse osso, que é a cápsula. Logo em cima da cápsula, os ligamentos, que são praticamente uma estrutura aí, um pouco mais grossa da cápsula com relação ao ombro, tá? Não são como o LCA, não é um ligamento super grande, não é um ligamento que exime a estabilidade, é um ligamento, né, o complexo ligamentar do ombro, muito próximo à cápsula. Tanto que o ligamento que vai gerar mais estabilidade para a cápsula do ombro, para o próprio ombro, é o complexo ligamentar glenomeral inferior. Então é a parte de baixo. Pô, se a gente pensa na parte de baixo, a gente está falando aí de uma estrutura que não tem tanta estabilidade, só que ela tem muita sensibilidade. Se eu tenho muitos receptores ali, né, de movimento de tato, eu tenho muitos receptores na região até mesmo de dor, nesse momento de fratura, eu vou ter, vamos dizer assim, desligado todos os disjuntores aí de movimento e ligado todos os disjuntores de dor. Porque esse cara, né, esse paciente, ele vai estar com um ombro muito inchado e, consequentemente, vai estar sentindo muita dor no ombro. Ele vai estar protegendo o máximo que ele pode essa região. Eu acho que é bem interessante a gente pensar que o manguito vem em cima. Então, a gente tem várias estruturas pequenas, normalmente de tecido mais colagenoso, né, que são a cápsula, o ligamento e o próprio tendão do manguito, e que esses tecidos, eles precisam de movimento. Só que aí eu tenho essa situação da dor. Aí eu fico naquela, mexo, mas vai doer. Ah, mas se doer vai dar inibição. Ah, entendeu? Então é um ciclo tão difícil da gente contornar, que normalmente o que a gente orienta, ou que a gente acaba fazendo, é tentar ganhar mobilidade o quanto antes, né? Pegar essas orientações que o médico deu, vai até 45. Tá certo, vamos até 45, mas tentar descobrir o porquê. Se é por um motivo específico, ou se, por exemplo, quando o médico foi lá reconstruir o próprio tubérculo maior, enfim, na hora que ele foi fazer a reconstrução, ele observou que a gente tem um vasinho um pouco mais danificado. Pô, então talvez seja interessante ou não ficar forçando essa região. Deixar ter uma boa cicatrização, consolidação, para depois eu ganhar no braço mesmo, ganhar na mão. Se eu vejo que ali a consolidação ela tá ok e o movimento não tá ok, entrar em contato com o médico, falar, olha, doutor, eu vi que tá assim, você não acha interessante a gente começar a ganhar mais? E sempre atualizar esse quadro clínico. O paciente está sem dor, ou então o paciente está com uma dor reduzida, o inchaço diminuiu, ele já tem uma amplitude de tanto. Esse contato ele vai ser muito interessante, muito importante para
nós como fisioterapeutas, né? E para o médico, para ele ter a segurança de falar, de saber que o paciente está numa mão confiável, né? Se o médico, isso é uma coisa que é muito cultural nossa, se o médico ele sente confiança no terapeuta, o paciente já vai sentir, né? Isso é bem cultural. Se o paciente ele sente essa confiança, mesmo se não for uma indicação do médico, é um sinal que a gente está fazendo o trabalho da maneira correta. Sim, 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 com toda certeza. E só para finalizar a questão desse tópico, a gente já tinha falado anteriormente sobre evitar possíveis complicações, como o próprio surgimento da capsulite adesiva, a questão da pseudoartrose. Queria saber qual o grau que acontece justamente a questão dessas complicações pós-cirúrgicas, sobre qual o papel que creio eu que talvez tenha muita relação com as próprias orientações do terapeuta, né? Seja o principal papel para evitar essas possíveis complicações. E quais as outras complicações pós-cirúrgicas que podem existir também, né? Não sei se entra também o fator de osteólise, quebra de pinos. Entra assim. Eu acho que o mais comum aí seria perder a cirurgia, né? Por conta de, seja por uma queda, a gente lembra que nem a gente conversou, o fator principal é queda, mas aconteceu alguma situação, esse nosso paciente sofreu essa queda, a gente pode ter sim a quebra de uma placa, de um parafuso, do próprio pino, e aí o tratamento é reabordar, né? Aí não tem muito que a gente possa fazer, aí é médico mesmo. Mas vamos supor que esse paciente ele já estava no processo de consolidação, o osso estava um pouco mais, estava entre fechar e não fechar, né? Aquela situação de calo mole, calo duro para um conservador, ou então até mesmo quase um fechamento de ferida ali na região da fratura, né? De linha de fratura. E aí ele sofre algum tipo de acidente, tem o afastamento de novo. Só que não teve quebra, né? Então ele não teve quebra, perda de material de síntese, nada disso. O médico ele vai observar. Ele vai deixar aí algumas semaninhas e vai falar, bom, tá tudo ok, né? Vamos ver o raio-x e tal. Tá tudo ok? Deu uma afastada, mas eu vou observar, vou ver aqui o que dá pra gente fazer para manter esse cara bem, né? Então, tudo vai variar de acordo com essa possibilidade aí. Se eu posso ganhar um movimento logo de cara, né? Se esse paciente ele vai ter uma liberação logo de cara, ou se não, eu vou ter que esperar mais algumas semanas para voltar a ganhar movimento. Porque uma vez que acontece essa situação, né, de provável nova fratura, novo traço de fratura, o médico tem que considerar isso para o fechamento. Eu tenho que manter o paciente com menos amplitude, mas com aquela amplitude como se fosse próxima inicial, né, para que o próprio movimento ajude na consolidação óssea. Sobre as outras complicações, eu acho que é interessante a gente falar que tem complicações que são bem raras, né? Eu acho que a principal complicação mais rara é a de qualquer alteração vascular. Pode acontecer? Pode, né? Dar uma síndrome compartimental, às vezes a presença de uma hemorragia na região, mas pode acontecer, né? Medicina não pode falar nunca, nunca diga nunca. Uma complicação que é muito comum é a lesão do plexo braquial, né? Mesmo que não seja na hora da fratura, por conta da própria, fez a cirurgia, tal, sofreu alguma incidente depois, eu posso ter lesão do plexo, posso ter lesão nervosa específica, então uma coisa mais periférica e não de plexo, né? Eu acredito que vem a pseudoartrose, a não união, e
principalmente a capsulite. Os outros, eles vão ser decorrentes do tempo. Então, uma lesão de manguito, uma tendinopatia, uma bursite na região, tudo isso vai variar. Não é certo que a pessoa vai ter, né? Às vezes a pessoa já tinha lesão no manguito e só observou isso quando teve a fratura do húmero. Sim, 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 perfeito. Felipe, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui trocar ideia com a gente. Eu curti muito o papo com você. Você é eu parei de contar no quinto, mas já teve bastante gente da Santa Casa que veio aqui trocar ideia com a gente. Eu que agradeço a todos vocês, viu? Eu acho que a nossa área está precisando de gente bem interessada, né? E eu não falo a nossa área só como fisioterapeuta. Eu acho que a gente tem que privilegiar toda a saúde, né? Seja enfermeiro, seja terapeuta ocupacional, seja psicólogo, seja nutricionista, enfim. Todas as pessoas que vêm trabalhar com saúde, que estão estudando para ir para a saúde, tem que ter gana, tem que ter vontade de estar nessa área, né? A gente tem visto aí que muitos profissionais entram na área com um objetivo que talvez não seja esse, e acabam saindo falando que a área é ruim. E eu garanto que a área não é ruim, entendeu? A área, ela carece de pessoas boas, é uma coisa um pouco diferente. Sim, sim. Acho que muita questão dessa gana também, ela tá associada com essa questão da área da saúde ser uma área de ciência, né? E justamente essa ciência, no caso da fisioterapia, a própria ciência do movimento com que a gente estuda é algo que está em constante mudança, né? Então, essa gana está justamente associado com essa questão de sempre estar buscando a atualização, porque não é o que você aprendeu na faculdade, daqui a 2, 3 anos pode não ser mais útil. Com certeza. Felipe, opa, pode Eu falar? ainda acho que, para finalizar tudo assim, a gente trabalha com uma das melhores áreas, né? Eu acho que a fisioterapia, o movimento, a própria educação física, eles lidam com uma coisa que é muito parecida, né? E o movimento, por si só, ele já é muito bonito. Ele gera um monte de coisa, né? Ele gera o esporte, ele gera a dança, ele gera as atividades que a gente tem do dia a dia. Quanto mais a tecnologia está avançando, menos a gente está favorecendo isso, sabe? Então, acho que quanto mais a gente poder vangloriar isso e trazer para o nosso dia a dia, melhor a gente vai entender como tratar uma pessoa, seja para ganhar força, ganhar movimento, seja para reabilitar mesmo. Sim, 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 perfeito. A gente sempre pede pro convidado se despedir falando algo que vai servir tanto para a gente quanto para um certo público que está nos escutando, que é se você pudesse passar uma mensagem para aquele Felipe no começo da graduação, ou até para as pessoas que já terminaram a graduação, mas ainda não se encontraram numa determinada área dentro da fisioterapia, o que é que você passaria? Olha, falando para o Felipe da graduação, eu ia falar para ele estudar mais. Uma coisa que é muito, talvez por conta da idade, por conta da inexperiência de vida, hoje eu aproveitaria muito mais a faculdade, né? Pensando nesse tipo de situação. Então, para quem está nessa situação de começo de faculdade, começo de vida profissional, é interessante sim se dedicar o máximo possível e, ao mesmo tempo, não ficar bitolado. É fazer um equilíbrio, né? Isso é uma coisa muito difícil. Você equilibrar entre ler um artigo científico ou um livro científico, né? E ler um livro normal, entendeu? Ler um livro de literatura, assistir às vezes um filme, ter um momento com uma pessoa que você gosta, com os amigos, equilibrar muito bem isso, porque cada um desses detalhes vai fazer falta. Seja a falta
de alguma festa, de algum encontro com os amigos, tal, seja aquele tempinho a mais na biblioteca, entendeu? Então, eu acredito que é tentar encontrar um equilíbrio com tudo isso daí. Eu acredito que o Felipe daquele tempo lá, eu já trabalhava, né? Não na física, mas eu tinha que trabalhar na época. Eu falaria para ele trabalhar menos na época e estudar mais. Ah, sim, sim, perfeito. E até se estudar mais, eu que ainda não terminei a graduação já seria algo que eu também falaria para o André do P1, sabe? Cara, sei sim, viu? Porque eu terminei a residência, eu vou falar para você. Quando eu terminei, eu falei, nossa, que legal, não sei nada. Entende? Aham. Então, eu imagino vocês, né, com essa questão da graduação, às vezes como se sintam, né? Porque se quando eu terminei a faculdade, eu tinha uma arrogância de falar, nossa, eu sou um baita profissional. Olha como eu sou bom. Depois que eu saí da residência, eu falei, putz, não sou nada disso, eu tô me achando a última bolacha do pacote e não sou nada. Então, eu acho que é interessante isso, esse auto-julgamento, autoavaliação, né? Sim, sim, com toda certeza. E fica aqui os meus agradecimentos, Felipe. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse papo. Para o pessoal que está escutando a gente, se você está escutando pelo Spotify, saiba que você também pode ver ou assistir pelo YouTube. E se você está pelo YouTube, saiba que você também pode assistir pelo Spotify ou pelas outras plataformas de podcast, como Google Podcast, Apple Podcast e todos esses outros que a gente também se encontra, tá certo? Felipe, você pode deixar o seu Instagram aí para quem quiser seguir, tirar alguma dúvida? Ah, sim, meu Instagram, ele é Físio Felipe Fontana. Perfeito, perfeito. A gente também vai deixar na descrição do YouTube o Instagram do Felipe, tá certo? E também o Instagram do Biomecanicast. A gente estava realizando algumas lives no último mês, vamos dar sequência novamente. Então, para acompanhar também os conteúdos que não são só relacionados ao podcast, você também pode nos acompanhar por lá. Então, fica aqui de novo meu muito obrigado ao Felipe, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo episódio.